Muito obrigado à HP e a todos os presentes pela oportunidade de partilhar convosco umas breves palavras e algumas ideias sobre a transformação digital que vemos ocorrer hoje em dia no setor do turismo e, em particular, no da hotelaria. Apesar de estarmos a falar de transformação digital, talvez paradoxalmente vou começar por vos falar de pessoas, depois vou passar por um tema de facto um pouco mais tecnológico e vou terminar outra vez com as pessoas. O paradoxalmente que eu disse é um pouco entre aspas, porque claramente toda a transformação digital a que estamos a assistir, naturalmente, tem de ser centrada nas pessoas. E as primeiras pessoas de que vos falo são os nossos clientes e as pessoas que usufruem de serviços de turismo e de hotelaria. Em inglês chamamos-lhes guests e, de facto, essa é provavelmente uma expressão muito adequada, porque é aquilo que qualquer um destes clientes quer sentir quando está numa unidade hoteleira, é que é um convidado ou até um amigo onde está. Para isso, na UI costumamos seguir uma abordagem que chamamos humanizada, de compreender os clientes não apenas como números, como segmentos, como volumes de faturação, mas como pessoas ou personas, a expressão que utilizamos, e que têm um certo percurso, uma certa jornada na interação connosco, e ao longo dessa jornada têm dores e têm também satisfações e resultados que pretendem. Entendemos que um primeiro passo muito importante é compreender estas personas, estes estereótipos, digamos assim, dos nossos clientes. Todos eles têm diversos lados. Neste exemplo temos o lado pessoal, mas também o lado profissional e que têm necessariamente ansiedades e necessidades distintas a que temos de atender. Consoante o mercado em que nos situamos e os segmentos que atendemos, temos provavelmente várias personas que interessa compreendermos, porque cada uma dessas personas, desses tipos de clientes que temos, digamos assim, tem a sua viagem ao longo da qual vai interagindo com os nossos serviços, com as nossas pessoas, com a nossa tecnologia também. E ao longo dessa viagem, desde a inspiração para fazer uma certa viagem efetiva, ou uma deslocação, até que ela termina quando regressa a casa ou ao local de origem, há muitos pontos de contacto e todos eles contribuem para a sua experiência. Se analisarmos um concreto, só o exemplo que está aqui, então podemos entender que há muitos fatores que levam a uma experiência que pode ser positiva, negativa, ou que pode ter diversos aspectos. Alguns nós controlamos diretamente, outros dependem de terceiros com quem interagimos, como neste caso os sites de marcações. Essa é a primeira das três ideias que queria trazer-vos aqui, que é o de nos centrarmos nas pessoas que são os nossos clientes. Mas esta interação que as pessoas têm connosco e com os nossos serviços, de facto, hoje em dia é muito digital. Todos nós temos telemóveis, computadores, iPads e muitos outros dispositivos através dos quais nos relacionamos com os nossos amigos, os nossos colegas e os nossos fornecedores e todas as empresas cujos serviços nós compramos. E, portanto, é muito importante para qualquer unidade hoteleira ou outro ator do turismo compreender bem a sua presença digital e a forma como esses ativos o estão a beneficiar na relação com o seu cliente. Normalmente vemos três passos muito importantes: avaliar o estado do nosso marketing digital, e que é uma tarefa sem fim, porque temos de estar permanentemente a avaliar, porque tudo evolui de forma muito rápida. Depois passar ao planeamento e à implementação de medidas, sejam campanhas, sejam ativos novos, sejam novos canais de contacto com os nossos clientes. E depois, então, num terceiro passo, mas que reinicia o ciclo, gerir e medir essa presença digital. Há muitos aspectos que contribuem para isto, desde os tecnológicos ao das pessoas e dos processos. E na UI, só a título de ilustração, normalmente fazemos este trabalho de forma cíclica. Começamos por entender com as vossas equipas, normalmente em formato de workshop, as necessidades e a presença atual. Depois fazemos medições e então poderemos recomendar melhorias, validar essas ideias e finalmente pôr em marcha o projeto de melhoria e a próxima fase de evolução da vossa presença digital. E passa um terceiro tema, que são outra vez as pessoas, mas destas vezes as pessoas que temos na nossa organização, os nossos colaboradores, todos aqueles que interagem com os nossos clientes num hotel ou em qualquer outra unidade.
Essas pessoas são muito importantes para a experiência dos nossos clientes, porque em grande medida a condicionam, e hoje em dia nós vemos, pela evolução que o negócio tem tido, que todas elas perdem muito tempo em tarefas de back-office, em tarefas que não contribuem diretamente para a experiência do cliente. Então, por esse motivo, nós entendemos que a transformação digital neste setor é muito importante para justamente libertar tempo de todas as pessoas nas suas diversas funções que interagem com os nossos clientes e garantir que esse tempo, então, sim, pode ser adequadamente utilizado para satisfazer esses clientes. Para isso, há tecnologia muito interessante e que hoje já tem ganhos demonstrados e demonstráveis, e trago-vos aqui apenas 3 exemplos para concluir este conceito, que são o que se chama Analytics, analítica avançada, já passo a ilustrá-lo, o que se chama RPA, quer dizer Robotic Process Automation, ou seja, a utilização de robôs, de software, eu já passo a explicar o conceito e em que medida vos pode beneficiar. E também um terceiro, cada vez mais e mais utilizado, que são os chatbots, robôs também, mas que aquilo que fazem é conversar com alguém por meio de um canal digital. Todas estas tecnologias, e mais um conjunto delas, podem contribuir de facto para a otimização e automatização de muitos dos nossos processos de back-office em particular, e até alguns de front-office, como no caso dos chatbots, e, como disse há pouco, libertar tempo de todos nós e das nossas pessoas para atender e servir os clientes e dar-lhes uma experiência excelente. Analítica avançada, poderíamos alongar-nos aqui muito sobre o tema, mas essencialmente consiste na utilização da informação que cada vez nos está mais disponível e que recolhemos nos nossos sistemas informáticos, mas também em todos os dispositivos que utilizamos nos hotéis ou que os nossos clientes utilizam, para compreender melhor o negócio e tomar decisões mais sustentadas, sejam decisões que nos permitem aumentar a receita, aumentar a satisfação e a fidelização dos nossos hóspedes ou, em geral, otimizar a nossa atividade de marketing. Robotic Process Automation, a que me referi há pouco, é a tecnologia que nos permite automatizar trabalho rotineiro administrativo. Tudo aquilo que qualquer pessoa faz numa estação de trabalho, num PC normal, seja manusear folhas de Excel, seja aceder a sites de web, enviar e-mails, pode hoje em dia ser desempenhado por um robô destes, desde que consigamos definir regras e ensinar o robô a fazer esse trabalho mais repetitivo. Os chatbots, o terceiro exemplo que vos trago, são robôs que são capazes de interagir com pessoas conversando, por exemplo, através do WhatsApp ou de uma plataforma dessas, ou de qualquer outro canal. E conseguem muitas vezes atender um cliente, ou um fornecedor, ou um parceiro, e resolver uma parte dos seus problemas e das questões que têm, até eventualmente passar o contacto a uma pessoa. Em suma, e para terminar, entendemos que hoje, neste negócio, temos de apostar certamente muito nas relações pessoais com os nossos clientes e com os nossos colaboradores, mas também expandir a nossa atuação para as parcerias. Termino com um pequeno vídeo que ilustra alguns dos conceitos que acabei de vos explicar. The question wasn't really, how does Royal Caribbean become digital? But the better question was, how do we give customers back time in their vacation? Innovation is tied very heavily into the DNA of the corporation. We're always thinking about tomorrow. That requires us to be constantly looking to be the disruptor, not the disrupted. One of the things at Royal Caribbean that we're just obsessed with is looking at consumer trends and listening to what our guests are saying. One of those things was the need to transform the guest experience. We were excited about the opportunity to expand that relationship. EY believes in building a better working world. Well, we set a 5-year roadmap that included us first identifying and hiring a digital leader, setting up a digital organization. We designed a digital set of objectives, and we actually jointly developed the roadmap so that we were all aligned on not only the purpose, but the journey that we would take together. EY really had invested in the relationship to really understand what we as a company were looking to do. The successful companies will be the ones that can build a culture that really drives continuous business improvement, leverage
leveraging technology. And for a CFO, they become the glue between developing the strategy and financing an innovative culture. I think the role of a CFO is really evolving. It's really focused on the broader strategy for the enterprise to help set the forward-looking picture for tomorrow. Royal Caribbean's future is bright, and they recently unveiled many examples of forward-looking technology that will soon become part of their cruise line. We had a work stream on web app development and developing the mobile application that you see today. The app today helps the consumer navigate around the ship, frictionless arrival, be able to order a drink. They really unveiled to the world their strategy and capabilities around their digital transformation. EY was proud to have been a collaborator in the effort, and it really demonstrated exceptional client service. EY helped us look at the view of digital from every different angle. It's really incredible to see how through digital we're going to be able to enhance and make that experience even better than it is today. And that makes me very excited as we look to take friction out of the process. Muito obrigado e convido-vos a todos a continuar esta discussão num evento que teremos em dezembro, justamente sobre o turismo na era digital. Muito obrigado. Se houver algumas questões, também estou disponível agora para as responder, ou certamente no resto do dia. Muito bem. Muito obrigado a todos, então. Bom dia. Tem a palavra Pedro Torres. Podem pôr? Sim. Bom dia a todos. Preciso de uma coisa? Bom dia a todos. O meu nome é Pedro. E aconteceu aqui qualquer coisa interessante. Exato. O meu nome é Pedro e isto é um tiramisu. E a minha expectativa é que daqui a uma semana vocês não se lembrem do meu nome, mas se lembrem deste tiramisu. Será que nós podíamos comer 10 tiramisus destes todos os dias para o resto da nossa vida? Podíamos. Mas isso não nos fazia muito bem. Se calhar morríamos disso em alguma altura. Está tudo a pensar o que é que está a acontecer. Em 2030 vai haver 7 bilhões de pessoas a viajar de avião. 7 bilhões de pessoas. A população mundial são 7 bilhões de pessoas. É a população toda num ano andar de avião. Imaginem como é que vão estar os aeroportos. E a pergunta é, será que nós podíamos pôr essas pessoas todas a entrar rapidamente e não terem que esperar 1 hora ou 2 horas para fazer o seu percurso? E a resposta é sim, podíamos. Toda a gente entrar rapidamente no seu avião. Mas será que isso era bom para a segurança? E a resposta é não. E provavelmente podíamos morrer disso. Este compromisso entre a segurança e a facilitação do passageiro é exatamente o compromisso que nós fazemos todos os dias quando decidimos fazer um compromisso entre saúde, prazer, privacidade, facilitação, segurança, facilidade de entrar num avião. Só que, imaginem que nós conseguíamos aumentar a possibilidade, a capacidade de entrar num avião, ou seja, mais rapidamente eu entrar num avião, e ao mesmo tempo aumentar a segurança. As duas coisas, que parecem ser um conflito, melhoradas, na mesma direção. É como comer 10 tiramisus todos os dias durante o resto da vida e isso tornava-os mais saudáveis. Essa é a ideia. Com este desafio que nós temos na segurança, a Vision Box, e já vos explico um bocadinho sobre o que nós fazemos, partindo desse desafio, nós tentámos encontrar uma solução que nos permita comer 10 tiramisus todos os dias. Nós gostamos muito de tiramisus na Vision Box. Este é o desafio. Nós temos um gráfico de passageiros mundial
que parece a Bitcoin sem as partes más. E é tremendo. Portanto, quando pensam como é que os nossos aeroportos vão estar daqui a alguns anos, é muito pior do que já estão agora. Isto são imagens de agora em vários aeroportos. Como é que nós conseguimos conciliar isto, resolver este problema, com aumentar a segurança? Comer 10 tiramissus por dia e ficar mais saudável. Não é seguramente assim. Isto era uma solução para a segurança, mas não para a facilitação. Isto era o equivalente a dizer: eu não vou tocar numa migalha de tiramisu para o resto da minha vida. Na analogia que eu estava a fazer. Certamente não era o que nós queríamos. Ok, então o que é que nós fazemos na Vision Box e o que é que nós tentamos encontrar como uma forma de comer 10 tiramisus por dia e nos tornarmos mais saudáveis? Aumentar a segurança do aeroporto e conseguirmos que os passageiros tenham uma boa experiência e consigam ser rapidamente embarcados e rapidamente passarem por todo o fluxo aeroportuário. Biometria. A solução foi a biometria. Nós começámos há alguns anos por resolver um pequeno problema que... Não sei se isto... Ui. Não. Se virem os passos que temos naquele percurso, temos, que todos conhecemos, o check-in, a segurança, a imigração e o embarque. Nós começámos por resolver o penúltimo passo, o da imigração, que é o mais complicado. Foi por aí que nós começámos. Hoje em dia, em 80 aeroportos no mundo, o controle de fronteiras é feito de forma automática por nós, em aeroportos com tanta pressão operacional como Heathrow, Gatwick, Schiphol, aeroportos nos Estados Unidos, Austrália, Dubai, etc. O que nós fizemos foi automatizar a parte, digamos, que um agente da fronteira faz, que tem que realizar, e que é complicado. Os humanos são muito bons a reconhecer faces. Fazia parte da nossa sobrevivência reconhecer os inimigos e os amigos quando os encontrávamos mais tarde. As máquinas agora conseguem fazer isto. E há 10 anos já começaram a conseguir fazer isso. Mas foi um percurso muito importante de investigação e de desenvolvimento chegar a esse estado. Hoje em dia, o grau de fiabilidade que temos num chamamos face matching é suficiente para o CEF e todas as polícias do mundo com quem nós trabalhamos dizerem: nós acreditamos e confiamos que a nossa fronteira seja gerida automaticamente por alguém, por uma máquina, supervisionada por nós, claro, mas por uma máquina que decide se esta pessoa é mesmo ou não, se este passaporte tem as marcas de água no sítio certo, se este passaporte é realmente válido, se este passaporte não tem nenhuma watchlist, etc. Portanto, tudo isso é automatizado e é automático. Até agora ainda não falei de hotéis, mas já lá chegamos. Ok. Isto foi um primeiro passo. Encontramos este nicho, border control automático, ninguém fazia isto, era tudo manual e tínhamos aquelas filas em muitos sítios. Nas fronteiras, muitas dessas filas já desapareceram. A fila principal que existe hoje, atualmente no aeroporto tem a ver com o fluxo inteiro das pessoas que vão passando e tem a ver, claro, com um ponto específico em que nós não estamos envolvidos, que é a segurança e o tempo que é preciso para tirar casacos e outras coisas. Em todo o caso, nós pensámos, como é que nós vamos usar esta ideia da biometria no controle de fronteiras no aeroporto inteiro? E eu disse-vos, há 10 anos, 2007, instalámos as gates aqui em Portugal e fomos depois um pouco por todo o mundo, ano após ano. Mas há 3 ou 4 anos, em 2014, decidimos que íamos estender isto tudo para o aeroporto inteiro. Já lá vão 4 anos, em que temos estado a trabalhar precisamente com... decidimos pôr isto que aqui está descrito, que é a utilização da biometria em cada ponto, desde o início, desde o check-in, segurança, imigração e boarding. Todo esse processo, sem documentos. Alguém que queira fazer este percurso sem passaporte, sem boarding pass, sem nada, só tem que associar estes documentos todos no início à sua face. E quando faz este percurso, vai sendo reconhecido. E em cada etapa tem que... No fundo, cada uma daqueles pontos é só uma porta. E alguém tem que decidir, pode passar a porta ou não pode passar a porta. E em cada ponto, a decisão é diferente. Na segurança, é só saber se essa pessoa tem um voo daqui a 2 ou 3 horas. Não precisamos saber qual é que é o voo, nem exatamente qual é o detalhe da viagem. Na fronteira, é se essa pessoa tem um passaporte válido que lhe permite passar de um lado para o outro. No boarding, é saber se aquela pessoa tem aquele voo específico que vai partir agora e se tem o seu bilhete
válido e se é a pessoa que pertence, que o documento de identificação que mostra tem que estar de acordo com o seu bilhete. Isto é o que nós chamamos Happy Flow. E a pergunta imediata que se nos coloca é: porquê é que não temos uma portinha logo a seguir àquela última, no caso da chegada, que é uma porta do hotel, do quarto do hotel? E todo este fluxo e toda esta partida de um aeroporto, chegada ao aeroporto seguinte, entrada numa série de serviços, nomeadamente no hotel, não é feito desta maneira completamente seamless, em que eu não tenho que usar passaportes, não tenho que usar documentos e sou simplesmente reconhecido. A pergunta que se pode colocar é: ok, isto é tudo muito bonito, mas onde é que vocês já conseguiram pôr isto e porquê é que vocês acham que isto depois vai ser posto em mais sítios, em mais aeroportos e em hotéis? Nós estamos a trabalhar, eu falei em 2014, em 2015 ganhamos um concurso para fazer o deployment disto num pequeno aeroporto, 2 milhões de passageiros por ano, portanto, 1/10 do aeroporto de Lisboa, 1/30 aves do aeroporto de Schiphol, e pusemos esta tecnologia a funcionar lá. Mas fizemos isso com um parceiro engraçado, interessante, que era Schiphol. Schiphol fez este piloto connosco numa ilha pequenina, ao pé da Venezuela, chamada Aruba, um sítio muito interessante para fazer pilotos, e essa tecnologia foi depois transposta, e está a ser transposta este ano para Schiphol. No próximo ano, no aeroporto de Schiphol, 60 milhões de passageiros por ano, vamos ter as pessoas a serem identificadas, processadas, sem documentos. Okay? Schiphol. E ao lado de Schiphol, o que é que está? Hilton, Citizen M, outros. Estas pessoas que saem deste fluxo, onde já são identificadas, não precisam de utilizar qualquer documento para fazerem as várias transações que precisam. Se não estivesse nos hotéis, a próxima coisa que ia acontecer quando chegassem ao hotel é: pode-nos dar o seu passaporte só para ver aqui umas coisas. E a pessoa diz: mas porquê? Eu acabei de passar polícias de fronteira, um processo com alta segurança, uma polícia de uma fronteira que tem que detectar terroristas, e deixaram-me passar assim. Porquê é que eu tenho que chegar aqui, mostrar um passaporte e ter todo este trabalho? Portanto, a questão que se coloca... eu vou avançar um pouco. Eu já vos falei disto, dos 80 aeroportos internacionais, mas a questão que se coloca é como é que nós vamos avançar para sair destes aeroportos. Só dar-vos alguns dados importantes. Falei-vos de Schiphol, portanto já temos, no próximo ano vamos estar a fazer o deployment. Temos feito muitos pilotos, temos estado a trabalhar ao longo de vários meses e anos com Schiphol. Mas também temos outros. Estamos a fazer um piloto no Dubai com a Emirates. A ideia é exatamente o mesmo. É o processamento do aeroporto ser feito com base em biometria. E recentemente abrimos um aeroporto. Fizemos um contrato com o aeroporto de Bangalore, gigantesco também, o aeroporto. E o potencial na Índia, para todos os aeroportos adjacentes, se um resultar, é gigantesco. Portanto, estes cogumelozinhos começam a aparecer do lado da inovação, que é o que eu faço. Estes cogumelos já os estou a ver, estou a pensar nos outros cogumelos que têm que surgir à volta de cada um daqueles cogumelos grandes. Schiphol, quais são os cogumelos que vão aparecer ali à volta de Schiphol? E os cogumelos já não são aeroportos. Os cogumelos vão ser hotéis, rentacar, outro tipo de acesso ao carro, de rentacar. Tenho aqui alguns exemplos. Isto estão nos aeroportos, né? Mas isto é o check-in do Mandalay Bay em Las Vegas, que é um destination hotel, portanto há uma pressão muito maior também no check-in, é um hotel muito grande. Isto é fila de várias horas, ou 2 horas, segundo estava na legenda deste, para fazer o check-in. O que é que estas pessoas estão a fazer num check-in? Estão a mostrar um passaporte e a dizer que têm uma reserva. Isto não precisa de acontecer. Porquê é que as pessoas fazem isto? Não sei, é porque falta alguma coisa. Esta tecnologia, por exemplo. Temos muitos outros exemplos, Mosteiros Jerónimos. Estes turistas que acabaram de sair deste fluxo aeroportuário, quando ele existir, vão chegar ao Mosteiros Jerónimos e vão estar numa fila e pensam: porquê é que eu estou nesta fila gigantesca para conseguir comprar um bilhete e ter acesso? Web Summit, mesma coisa, uma pressão enorme de 70 mil pessoas que vão visitar uma feira em Barcelona, onde há o Mobile World Congress, Smart Cities, Smart City Expo, e eventualmente há também eventos de hotelaria. É exatamente o mesmo problema. A visão que nós temos, e agora estou aqui a ir buscar especificamente os hotéis, mas a visão que nós temos é que tudo devia ser seamless. Eu devia ser reconhecido e ser-me facilitado o serviço que eu quero, o acesso que eu quero. E nos hotéis, e tenho aprendido imenso, eu não sei nada de hotéis, até anteontem,
Ontem aprendi imensa coisa aqui, e a sensação que eu tenho é que há imensos sistemas que podem ser integrados e melhorados na altura do check-in, na informação que pode surgir, vinda deste fluxo, não é? Um hotel, quando recebe alguém, teria muito interesse em saber a informação sobre o que é que esta pessoa pode querer ou pode não querer. Se nós já temos um fluxo onde essa pessoa existiu e fez muitas coisas, mesmo sendo GDPR compliant, portanto, tendo muita atenção à privacidade, a pessoa pode querer que as sugestões que recebe tenham em conta a informação anterior. Eu estou a ficar sem tempo, portanto, vou concluir. Queria só dizer isto. A nossa perspectiva aqui, nós não estamos aqui para vender uma solução que já existe, estamos a inovar, mesmo no campo dos aeroportos já a temos, mas no campo dos hotéis ainda estamos é um horizonte temporal de inovação. Okay? Portanto, a minha vinda aqui e o meu objetivo com esta discussão, que eventualmente vai seguir-se, é encontrar parceiros que estejam dispostos a perceber, em conjunto, quais são os desafios exatos que existem e como é que esta tecnologia pode ser adaptada à realidade de cada um. E nós temos estado a trabalhar com a Escola Hoteleira de Lausanne, com projetos específicos para perceber quais são as necessidades do mercado, quais são uma série de clientes que eles têm, hotéis com que eles costumam trabalhar, quais são os desafios que têm para conseguirmos construir isto. Mas também temos muito interesse em construir isto do lado aqui em Portugal, com hotéis que consigamos ter aqui, como aconteceu quando iniciámos o controle de fronteiras. O controle de fronteiras foi começado em Lisboa, com o CEF, e apareceu pela primeira vez no mundo, não existia controle de fronteiras automático, em Portugal. E muito obrigado. Só uma última coisa, nós estamos aqui fora, temos aqui um stand, se quiserem discutir alguma coisa de seguida, falem comigo, e se houver alguma questão, penso que terá que ser rápida, mas estou disponível. Estão aqui duas questões, mas falta um microfone. Okay. Bom dia. Eu estive na semana passada em Londres e tentei passar com meu passaporte português no controle de fronteiras e não funcionou. Fui encaminhada para uma fila para a segunda possibilidade de controle humano. Se nós formos encaminhados para esse tipo de controle automático e não sequer passarmos a levar o passaporte, o que acontece com as falhas? Essa é a primeira pergunta. Uhum. A segunda pergunta é fazermos isso nos hotéis, até que ponto os privados são capazes de garantir a proteção de dados e a privacidade com dados tão sensíveis como esses. Ok. Portanto, a pergunta que colocou é relativamente a qual é a alternativa quando os sistemas falham. Essa questão aplica-se a tudo. Neste momento, quando vai para um aeroporto, leva um boarding pass no telemóvel. E se o telemóvel ficar sem bateria? E se? Há sempre alguma... se calhar tem no outro telemóvel, não sei. Ou um papel, leva um papel. Pronto. Normalmente, há um sistema que serve 90% das pessoas, mas ou 99% das pessoas, e há exceções que depois têm que ser lidadas. Se de repente perder a forma como consegue fazer a sua autenticação, vai ter que recuperar de alguma forma, junto do aeroporto, junto da TAP, da companhia aérea, de quem for. Mas não é isso que nos impede de proporcionar a eficiência, porque a eficiência vem de muita gente a usá-la. Se muita gente usar, mesmo que haja aqui alguns fallbacks que têm que acontecer, algumas pessoas que de vez em quando têm que sair do sistema, tudo poderá funcionar. A segunda questão é central, e eu, como só tenho 10 minutos, não consegui falar muito dela aqui, falei só em GDPR compliant e fiquei por aí. A nossa visão, e eu estava a estranhar não haver nenhuma pergunta, porque a pergunta que surge sempre é muito nessa direção, então, mas isto não é um Big Brother, e agora como é que as pessoas se vão sentir confortáveis, etc. A nossa visão para a privacidade é que as pessoas não são reconhecidas, a cara delas não é reconhecida e pronto. Há um mecanismo de autenticação que envolve uma interação com o meu telemóvel. Imagine, eu tenho um passaporte, não é? O passaporte eu ando com ele no bolso. Imagine que o telemóvel tem um passaporte lá dentro. E esse telemóvel é conectado e é inteligente.
e eu consigo gerir a forma como faço essas interações e aceito ou não aceito, como os cookies no browser, aceito ou não aceito certas interações usando o meu telefone, que pode falar com essas máquinas sem ter que se fazer... por exemplo, vou passar numa gate de controle de fronteiras, o meu passaporte é o meu telemóvel que está no meu bolso, e quando eu me estou a aproximar daquela gate, eu já disse, sim, aeroporto de Lisboa, eu estou interessado em usar este sistema, e quando me estou a aproximar da gate, o meu telefone vai falar com a gate e vai passar os dados do passaporte. Ok? Portanto, os meus dados do passaporte não estão na cloud, não sei onde, estão no meu telefone. É como quando usam a biometria do telefone para autenticar no telefone, a impressão digital ou a face que está guardada no iPhone ou no Android, é local. É tudo guardado localmente. Portanto, eu controlo exatamente o que é que vai acontecer e com quem é que eu estou a interagir, a quem aceito e a quem não aceito. Okay? Não há um Big Brother, não há ninguém que possa fazer um match de outra pessoa contra uma base de dados de não sei quantos milhões. Não existe essa base de dados. Cada um de nós tem um passaporte virtual no bolso. Eu não sei se temos tempo, mas eu gostava muito de responder. Há aqui um microfone. Sim. Ok, muito bem. Pedro, fazer-lhe a pergunta, Bernardo Trindade, HP. Em primeiro lugar, um testemunho público de orgulho nacional relativamente à Vision Box. Obrigado. Tenho acompanhado a vossa iniciativa, o vosso caminho, o vosso percurso, e a pergunta que queria fazer era o seguinte. Hoje, o projeto piloto, digamos, o projeto de visibilidade da Vision Box foi feito em Lisboa. Depois, a vossa expansão passou pelo Schiphol, passou por Aruba, eu estive presente na assinatura do vosso acordo com o aeroporto de Bangalore, mas temos hoje um problema nacional no nosso aeroporto. São conhecidos os constrangimentos, é difícil, e o que sentimos, nomeadamente, é que, do ponto de vista de equipamentos, por um lado, nós exortamos o CEF a ter mais boxes em funcionamento para que possam, no fundo, ser mais expeditos na resposta. Mas há, simultaneamente, aqui um renovar de equipamentos que deve ser feito, precisamente para que a gente possa, nesta porta de entrada do nosso país, ter uma resposta diferente. E, portanto, a pergunta que lhe fazia era, para além da questão já respondida do Big Brother, que pode acontecer em novos equipamentos, os timings para a implementação em Portugal. Eu só queria uma clarificação. Os timings de implementação de algo semelhante a isto, ou estamos a falar só do controle de fronteiras e da situação no controle de fronteiras? Na evolução que é requerida precisamente para que o aeroporto constitua uma porta de entrada amigável à vinda de pessoas de fora. Pronto. A primeira parte da questão, que tem a ver com os constrangimentos que existem hoje e renovação do aeroporto, etc. Eu sou a primeira pessoa, a Vision Box será a primeira entidade a dizer, por favor, renovem as gates que lá têm. Porque as gates que já... Portanto, há um sistema de concursos públicos e as gates que lá estão e o serviço que temos presente no aeroporto de Lisboa foi instalado há muitos anos. E já devia ter sido renovado. Pronto, e é um tema que, por mim, podia já ter sido renovado há 2 ou 3 anos. Okay? Portanto, quanto mais renovarmos, melhor o serviço que se consegue prestar. O tempo de duração daquele parque já foi completamente excedido. Okay? Portanto, essa situação que verifica e que é um facto e que é um tema importante para o CEF, tem a ver com a necessidade. Mas já está a acontecer, já vai haver um concurso novo e já vamos ter uma renovação do parque do controle de fronteiras. Relativamente à situação mais completa, portanto, ao Happy Flow, como nós lhe chamamos, ao Seamless Flow, não consigo adiantar datas sobre o que é que vai acontecer exatamente no aeroporto de Lisboa para já. É um processo muito complexo. Nós, com o Schiphol, já gostaríamos de ter tido isto entregue este ano. Só que há muitos desafios que se colocam, novos, não éticos ou legais, mas técnicos também, da implementação num aeroporto de grande dimensão. Nós estamos muito focados, somos uma empresa relativamente pequena, 300 pessoas, que tem que manter esta operação em todos os aeroportos e que tem que criar esta nova solução em Schiphol. Nós estamos muito focados em criar nestes 2 grandes aeroportos, Schiphol e o aeroporto onde estamos com a Emirates, e a seguir viram outros, mas nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, por muito que quiséssemos. Portanto, estamos a tentar criar grandes hubs primeiro, onde a coisa funciona, e depois levar... mas se calhar para o ano já podem acontecer coisas, mas não consigo precisar qual é o ano exato, qual é o timing exato. Okay? O microfone... já está. Agradeço imenso o tempo a todos. Se quiserem discutir alguma coisa, estou disponível nesta booth aqui.